Aqueles que destroem a terra. Até hoje, reis e príncipes desta terra conspiram contra Deus, e para isso, destroem o planeta e a vida humana. Isso é real ou conspiranoia? Um problema com uma só origem. Em 2 vídeos anteriores falamos sobre como os bens da humanidade são saqueados para levar a cabo um genocídio sem precedentes e também porque os governos tomam mais decisões. Neste vídeo falaremos sobre aqueles que, segundo Apocalipse 11:18, destroem a terra. O julgamento desses indivíduos está muito mais próximo do que eles imaginam. Para compreender o mundo que nos rodeia, devemos sempre partir do ponto onde Lúcifer quis ser semelhante ao Altíssimo e depois incutiu no homem a ideia de sereis como Deus. Isaías 14:14 e Gênesis 3. A partir daí o pecado entrou no mundo, e 6.000 anos depois, estamos chegando ao limite do tempo que Deus permitiu ao homem viver para se arrepender e crer no Redentor, ou ir para a condenação eterna. O problema central do ser humano é aquela rebelião que ele permitiu que aninhara no seu coração, querendo ser semelhante ao Criador. Essa rebelião vinda do orgulho tem levado à autodestruição. Quando o mal atingir o limite que Deus determinou permitir que seja praticado, ele intervirá e as coisas mudarão radicalmente para sempre para cada ser criado. Como chegamos a este ponto? Os reis e príncipes da terra. Como vimos nos vídeos anteriores, Satanás subjugou este mundo através da mentira, que é a sua principal arma, e convenceu muitas pessoas a servi-lo em troca de poder e riqueza. Alguns indivíduos e até mesmo clãs familiares receberam muito poder e riqueza porque realizaram ações de grande magnitude para que o plano de Satanás de chegar a ser semelhante ao Altíssimo tenha sucesso. Esses indivíduos nem são conhecidos pela maioria das pessoas comuns e trabalham nas sombras de seus castelos e grandes empresas. Estudando, você pode conhecer alguns nomes e algumas obras, mas montar o quebra-cabeça completo é muito complexo e exige muito estudo e pesquisa. Mas, Deus disse que no final dos tempos tudo seria revelado e aos poucos as coisas seriam conhecidas. Em outros vídeos contamos que esses indivíduos são conhecidos no campo rabínico como Erev Rav. Eles são o que o Senhor Jesus chamou de sinagoga de Satanás, explicando que dizem que são judeus, mas não são. Para os propósitos deste vídeo, tomaremos o Salmo 2, 1-5 como base e, portanto, nos referiremos a esses indivíduos como reis e príncipes da terra. Isso não significa que estes seres sejam descendentes de casas reais ativas. Muitas casas reais perderam a sua influência no contexto e muitos desses indivíduos têm mais poder do que as casas reais. Assim, quando nos referirmos aos reis e príncipes da terra, teremos em mente que estes são seres, pessoas ou não, que estão no topo do poder e da riqueza no mundo e que trabalham para impor uma nova ordem mundial, que é o miolo do governo do Anticristo. O Salmo 2:2 diz: os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. Os conspiranoicos. Desde meados do século XX, a CIA americana introduziu o termo teóricos da conspiração ou conspiranoicos no vocabulário popular, tentando assim desacreditar aqueles que revelam a podridão do sistema de poder que extorque as pessoas. Como não podiam negar ou encobrir as provas, começaram a desacreditar quem as denunciava, fazendo com que as pessoas as ridicularizassem ou menosprezassem, descartando a mensagem e continuando assim na sua ignorância. Mas, hoje em dia, os teóricos da conspiração multiplicaram-se, as provas multiplicaram-se e aqueles que acordaram da sua letargia também se multiplicaram. A prova disto é que os agentes do poder mundial estão implementando leis muito duras contra o que eles determinam ser informação falsa. O problema que eles têm, no entanto, é que suas falcatruas são já tão absurdas, daninhas e evidentes, que cada vez que tentam desacreditar alguém etiquetando-o como conspiranoico, a única coisa que conseguem é dar-lhe mais credibilidade, deixando claro quem disse a verdade. Os conspiradores. Desde que a humanidade existe, também existiram conspiradores. Por exemplo, Nimrod, rebelde a Deus, conspirou com os seus seguidores para construir uma torre, a fim de fazer um nome para si mesmo e desafiar o seu Criador. O filho de Davi conspirou com pessoas próximas a ele para usurpar o trono de seu pai. Os líderes religiosos de Israel conspiraram entre si para provocar a crucificação de Jesus. Conspirar no dicionário é definido como articular, secretamente, plano para depor alguém, autoridade, chefe, governante etc., do poder, causar prejuízo a outrem, causar a morte de alguém etc., projetar em comum alguma coisa contrária ao interesse de outrem, maquinar, tramar. Portanto, negar que existam indivíduos que conspiram com seus colaboradores é querer negar algo tão comum e frequente na sociedade humana como respirar ou caminhar. A maior conspiração. Com esse quadro em mente, voltemos a Lúcifer, que foi um querubim criado por Deus, que um dia se tornou orgulhoso,
considerando que deveria receber adoração por causa de sua beleza. A partir daí, ele passou a fazer o que a Bíblia chama de contratações que conspirou com muitos anjos, atraindo-os para sua rebelião contra Deus. Ao ser expulso do céu, atraiu o ser humano à sua conspiração, tentando-os com a ideia de serem como Deus. O objeto da conspiração não mudou ao longo do tempo. Trata-se de tentar ser semelhante ao Altíssimo. Considerando isto, não é difícil compreender que o que Satanás está fazendo agora, em equipe com seus colaboradores humanos, é destruir a Terra para tentar criar uma nova sociedade e humanidade, que o sirva perfeitamente onde ele seja o único a ser adorado. Isto é, como diz o Salmo 2:2, eles conspiram juntos contra Jeová e seu ungido, ou seu Messias. O plano. O versículo 3 revela o plano desses conspiradores: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Ao se rebelar contra seu Criador, Lúcifer perdeu sua identidade, seu propósito de existir e de vida, pois se desligou da fonte da vida, que é Deus. Portanto, ele quer destruir a Terra para criar uma nova, onde não dependam do Criador, origem da vida, mas que seja ele quem mantenha essa pseudo-vida. O inimigo da humanidade sabe que não tem mais redenção possível. Mas o ser humano insensato que deseja ser como Deus, não considera isso e, por isso, embarca na equipe de Satanás e começa a conspirar com ele para se rebelar e tomar posse da terra, rompendo assim toda ligação com o Criador. O que esses insensatos orgulhosos não levam em conta é que, enquanto viverem nesta terra, eles ainda poderão se arrepender e obter a misericórdia e o perdão de Deus, não importa o quanto tenham pecado. Mas, como diz Isaías 14:17, Satanás nunca abre a prisão aos seus cativos. Assim que eles devem exercer seu livre-arbítrio e submeter-se a Jesus voluntariamente por meio do arrependimento, se quiserem se livrar dessa prisão na qual permitiram que Satanás os prendesse. Transhumanismo, pós-humanismo e singularidade. A proposta desses conspiradores para a humanidade é fazer uma quarta revolução, onde o corpo humano será modificado, para que possam hackear a mente de cada pessoa e moldar o seu pensamento, conectando-o a um sistema computacional global. Seria esse sistema a besta que dará imagem ao anticristo? Segundo essa proposta de modificação do ser humano, as pessoas não poderão viver fora do sistema e, segundo os conspiradores, quando o corpo morrer, continuarão com a mente carregada na rede. Essa é a rota do transhumanismo, que é a modificação genética do corpo humano, pós-humanismo, que é o ser humano modificado que nunca mais será puramente humano e singularidade, onde dizem que a mente da pessoa viverá para sempre dentro da rede informática. Em essência, a promessa é ser eterno, sem a vida eterna de Cristo. Muitos cairão em toda essa fantasia diabólica. Muitos já pagaram com suas vidas por crer na primeira fase deste plano e permitir que lhes inoculassem elementos alheios ao corpo humano. Muitos estão aceitando estas ideias, sem considerar a soberania de Deus, é claro. Por isso conspiram junto com esses reis e príncipes para alcançar aquela meta diabólica, onde o ser humano perderia toda a capacidade de pensar por si mesmo e, o mais importante, de tomar a decisão de receber ou não o Messias Redentor. Os amotinados. Os Salmos 2:1 fala sobre pessoas que se revoltam e outras que pensam coisas vãs. Estes amotinados são as pessoas que hoje se apercebem de quão diabólica é esta conspiração e se levantam contra ela. É por isso que há mais de 20 anos os governos têm cedido soberania à ONU, desmantelando exércitos e colocando os seus recursos militares nas mal denominadas e inúteis forças de manutenção da paz da ONU. E por outro lado no país vão formando órgãos, chamados de segurança do Estado, que são treinados para combater o cidadão. O sistema legislativo e judicial também luta contra os cidadãos através da imposição de leis que envolvem multas muito pesadas e prisão para aqueles que ousam confrontar o sistema criminoso organizado, que conspira com Satanás para implementar à força esta nova ordem mundial do anticristo. Da mesma forma, pessoas corajosas que percebem algumas coisas, se levantam e enfrentam o sistema. Alguns já foram eliminados fisicamente, outros no campo do trabalho, sendo estrangulados e privados de seus meios de sustento das suas famílias. Outros foram despojados da capacidade de exercer uma profissão inconveniente para o sistema e outros foram amordaçados em termos de comunicação. Aqueles que pensam coisas vãs. Como já falamos neste canal, há uma imposição feroz de um pensamento único, que amordaça cada vez mais aqueles que se amotinam contra este sistema genocida e diabólico. O campo de batalha mais perigoso tem sido da mente, porque é por ela que o ser humano exerce seu livre-arbítrio. Por isto esses globalistas têm moldado as mentes dos jovens e de outros que não são tão jovens, mas têm preguiça de se informar, instruindo-os em coisas vãs.
Esse é o tipo de pessoa que se preocupam se seu time ganhou ou não o último partido, ao mesmo tempo que não se importa que o presidente de seu país cometa barbaridades e injustiças, fazendo coisas contrárias ao que prometeu na campanha eleitoral. Por exemplo, essas pessoas não se preocupam em pensar ou descobrir o que está acontecendo. São pessoas terrivelmente perigosas para aqueles que se revoltam. Por quê? Os familiares da Inquisição. Quando a religião do Vaticano levou a cabo o massacre indiscriminado de todos os que não comungavam, literalmente, com as suas ideias e exigências, usou pessoas que foram chamadas de a família da Inquisição. Eram pessoas comuns que estavam dispostas a denunciar qualquer familiar, amigo ou vizinho por qualquer coisa que eles considerassem uma infração ao que o catolicismo romano impunha. Daí surgiu o terror que a população espanhola, a mais exposta à Inquisição Católica, tinha do que os seus vizinhos pensariam se os vissem fazendo ou não certas coisas. É por isso que o povo espanhol tem tanto medo do que as pessoas vão dizer, que ficou na cultura nacional. Em breve os filhos, netos e vizinhos voltarão a ser os familiares da Inquisição, só que desta vez será muito pior. Jovens que, em geral, praticamente não têm cultura e que são viciados em diversões fúteis e vazias, que buscam curtidas pelas bobagens que publicam e que praticamente não têm sentimento de pertencimento, cumprirão esse papel. Por enquanto estão sendo doutrinados nas agendas ideológicas da nova ordem mundial nas escolas. Eles dependem de absorver essa ideologia para obter notas e serem aprovados pelo sistema. Eles não entendem nem questionam o alcance ou o absurdo daquilo que lhes é inculcado, mas sabem que se arriscarem pensar de forma diferente, o sistema circundante os punirá com a rejeição do grupo. Então aquele jovem ou criança que ouvir seus pais, tios ou avós comentarem algo que vai contra ou questiona o pensamento único imposto pelo sistema, se sentirá ameaçado e incômodo e, quando questionado na escola ou onde quer que seja, contará tudo, sem mesmo entender a gravidade do que estarão fazendo contra seus familiares. Eles também não perceberão que ao denunciar seus pais, por exemplo, serão retirados de sua custódia e proteção, e serão entregues ao sistema. A partir daí eles serão presas fáceis que serão utilizadas até que o sistema não possa obter deles nenhum outro benefício. Aí serão descartados como lixo. Isto lembra uma frase famosa que diz que Roma não paga traidores. Lembremos que o governo do Anticristo é o Império Romano revivido. Portanto seu desprezo por aqueles que pensam coisas vãs e traem seus achegados, é total e, quando os usarem para delatar os dissidentes, eliminarão esses delatores sem piedade. No tempo da grande tribulação isso será uma constante. O maior perigo para as famílias virá daqueles que pensam coisas vãs. É muito fantasioso? Não. Vimos isso em menor grau durante aquela emergência sanitária a que fomos submetidos em todo o mundo. Mateus 24:10 diz sobre esse tempo em que os delatores ajudarão o sistema. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. O que Deus fará a respeito? Em Salmos 2, 4 e 5 lemos, aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então, lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Embora por um curto período de tempo estes conspiradores realizem os seus planos e devastem a terra e a humanidade que não creu em Cristo, Deus já estabeleceu o seu destino. Segundo a Bíblia, a grande tribulação dura 7 anos, pois é a última semana de Daniel, contando uma semana como um período de 7 anos. Durante esse tempo, aqueles que rejeitaram a Cristo passarão pelo que o Senhor Jesus descreveu como um sofrimento como nunca houve e jamais haverá novamente. Isso acontecerá por causa deste governo tirânico que, com permissão do Senhor e como um dos seus 21 juízos, oprimirá a humanidade. Além disso, essas pessoas sofrerão outras situações terríveis, decorrentes da ira de Deus por rejeitarem o Cordeiro Redentor. Mas chegará o tempo de aplicar o devido castigo a estes que destroem a terra, como vimos em Apocalipse 11:18. O terror que sentirão aqueles reis e príncipes que conspiram contra Jeová e seu ungido será tal que a Bíblia diz que eles se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Em Apocalipse 19, 17 e 18, ao descrever o dia do Senhor, João diz, que viu um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Um alerta urgente. O arrebatamento da igreja está prestes a acontecer.
Mas até que isso aconteça, há oportunidade para o arrependimento e o perdão de Deus. Isso se aplica a todos os seres humanos, sejam eles pessoas comuns ou reis e príncipes. Não há um único pecado que o sangue de Cristo não possa apagar, se a pessoa se arrepende dos seus pecados e pede perdão a Deus, clamando por redenção. Quando a igreja for arrebatada, essa porta se fechará e será muito mais complexo arrepender-se, e será impossível evitar a ira de Deus. Como disse Pedro ao povo de Jerusalém na primeira vez que pregou, cheio do Espírito Santo, e assim é o que diz o Senhor a todos os que conspiraram contra ele ou colaboraram com os conspiradores: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Se você gostou deste conteúdo, ajude-nos a divulgá-lo, compartilhando-o com seus contatos e dando like. Inscreva-se em nosso canal do Telegram para receber diariamente notícias relacionadas ao fim dos tempos e reflexões para a edificação da fé.